Pessoal, vai colocando presente lá no chat enquanto os colegas vão entrando para a gente começar. A gente vai começar pelo capítulo 12 de literatura, tá? A gente vai tentar fazer 2 capítulos hoje, o 12 de literatura e o 12 de interpretação. A Animasa derrubou Jonassi. Fala com ele que a aula dele acabou. Ô, dó, se eu soubesse, tinha deixado. Coitado, é porque o Zoom dele deu problema. Ele começou a aula super tarde já, porque tá totalizando. Fala com ele que semana que vem eu deixo ele usar a minha aula. Não, é que a gente não vê, a gente não tem como saber, tá? Vamos lá, pessoal? Já podemos? Acho que está todo mundo aí, né? Já abriram o livro no capítulo 12 de literatura, livro 4, capítulo 12. Vamos começar por literatura. O livro de literatura, no capítulo 12, ele fala só sobre... Eu estou falando de literatura e estou com um livro de interpretação aberto. Ele continua falando sobre segunda geração, né, que é a geração de 30. Então, modernismo, primeira geração, segunda geração. A gente está na segunda geração, que é aquela da geração de 30, né, que vai de 1930 a 1939, que é uma fase também conhecida como fase de construção. Não esqueçam, não vão esquecendo esses detalhes, tá, pessoal? Vai guardando isso aí. O ano que vem isso tem que estar na cabeça de vocês, na hora que vocês forem fazer o Enem para valer, tá bom? Então, vai guardando todas essas informações. Então, nós estamos falando agora da geração de 30, que é uma fase de construção da literatura brasileira, né, do modernismo brasileiro. A gente está falando especificamente da prosa. Então, dentro de prosa, a gente já falou de Jorge Amado, de Raquel de Queiroz, de José Lins do Rego, né, do Érico Veríssimo. Então, a gente está falando de todos os autores da prosa. E o Graciliano Ramos é um desses autores da prosa. Depois que a gente acabar a prosa, no próximo capítulo a gente ainda vai falar do Murilo Mendes, do Jorge de Lima, também ainda da geração de 30, que é prosa ainda. E depois a gente vai começar, depois que a gente acabar a prosa, a gente começa com poesia, tá? Então a geração de 30 é uma geração extensa. A gente tem vários autores, né, dentro dessa geração, que são os autores da prosa, primeiro, que a gente está falando, e depois a gente vai falar sobre a poesia, tá bom? Então não pensem vocês que não tem poesia, é porque o livro de vocês dividiu primeiro prosa e depois poesia. O Graciliano Ramos, para quem está interessado nisso, é uma figura importantíssima, assim, o modernismo é extremamente importante para o Enem, é o conteúdo que mais cai todo ano, cai sempre. E dentro do modernismo, o Graciliano Ramos é um dos caras mais importantes, tá? Pessoal, quem não colocou presente ainda na chamada, coloca lá, tá? O Graciliano Ramos está entre os caras mais importantes do Enem, porque ele figura dentro do modernismo, que é extremamente importante, e ele é um dos autores mais importantes dessa prosa da segunda geração. Tem um livro dele, que é o Vidas Secas, que cai sempre no Enem, sempre aparece, está sempre por ali, né, de alguma forma. E aí eu não vou falar do Vidas Secas, porque aquele link que eu mandei ontem, então quem não reparou o grupo, porque ontem era domingo e tal, eu postei lá uma animação, ela dura 17 minutos e ela fala capítulo por capítulo do livro, né? Ela usa um desenhozinho lá para contar a história, então em 17 minutos assistindo, vocês vão entender todo o livro, né? O ano passado, eu não me engano, se eu não me engano, não sei se foi no Enem ou num simulado do SAS, caiu
o trecho, justamente o trecho, que é o trecho mais triste do livro, que é o livro né, de Vidas Secas. O trecho mais triste é quando o pai, né, vê a cachorra já, sabe, perdendo pelo, magra, pele e osso, já Esse se livro é desfazendo. lindo. É Eu de já li. chorar. É perfeito. Eu chorei o final do filme todo, do livro todo. E é isso mesmo. Toda vez que as pessoas leem esse trecho, se emocionam. E o ano passado tinha gente chorando na sala, fazendo a questão. Acho que foi um simulado. Acho que o último simulado do ano passado do Enem, os meninos fazendo na sala e chorando porque eles recortaram justamente o trecho que ele narra né, a morte dessa cachorra. E aí vocês vão ver como que se dá isso. Então assistam a animação, entendam o que é que o Graciliano Ramos está querendo dizer com tudo aquilo ali, sabe? Com o perfil, né, psicológico das pessoas, o perfil social, né, de vivência dessas pessoas da seca. Então a gente está falando de um movimento, a geração de 30 ela é conhecida como um movimento regionalista. Então o Graciliano Ramos é um alagoano. Você imagina a seca desse sertão ali, né? Ele nasceu numa cidade chamada Quebrango, um trem assim, que é lá, sabe, na ponta mesmo, bem no sertão nordestino. E é um livro que vale a pena mesmo, sabe? Leiam o livro. Se não quiserem ler o livro, pelo menos assistam aquela animação que eu mandei para vocês. Quem quiser ler, leia primeiro o livro e depois vê a animação, tá bom? Então, do Graciliano Ramos, o que a gente tem para falar dele? Ele é um cara que começa a escrever em 19... Então, a gente está dentro da geração de 30. Ele começa a escrever, o primeiro livro dele, ele escreve em 1934, que é o São Bernardo, né, que é um livro muito interessante. Em 1936, ele escreve Angústia. Eu não tenho esse livro, nunca li, porque em 2010 eu comprei, e quando eu comprei, um amigo meu espanhol, na semana que eu comprei o livro, ele me mandou uma mensagem, que ele é espanhol, estava estudando português, e aí ele me pediu esse livro, que ele falou assim que a professora dele, né, de português, tinha falado muito bem do livro e ele queria que eu comprasse esse livro a mandar. E eu tinha acabado de comprar, peguei o livro e mandei para ele, nunca mais comprei e nunca li também esse livro, tá? Então eu não conheço o livro dele, chamado Angústia, foi escrito em 1936. Em 1938 ele escreve Vidas Secas, que é, junto com Memórias do Cárcere, talvez ali o livro mais importante dele. Vidas Secas é um dos livros mais importantes da literatura brasileira, sabe? Ele está entre os livros mais comentados, falados, apreciados. E fora da geração de 30, lá em 1953, quando ele é exilado, né, ele é preso, na verdade, ele é preso no Rio de Janeiro, se não me engano é no Rio de Janeiro, pelo Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas manda prender ele fica preso lá por um tempo, né? Ele escreve um livro chamado Memórias do Cárcere. Então, Memórias do Cárcere a gente vai falar depois, porque ele não representa esse momento. O Memórias do Cárcere é um livro que a gente pode conversar sobre ele lá depois, quando a gente vai falando do período da ditadura, né? Pós-terceira geração, literatura já pós-moderna, né? Pós-modernidade, a gente pode falar dele. Dentro desse contexto agora, o principal é Vidas Secas. E se vocês estão com a tarefa de assistir lá o vídeo. Angústia, eu não vou saber falar com vocês sobre ele, mas é um livro que fala mesmo das angústias psicológicas de um personagem e tal. E ele é um personagem que é um livro que a gente tem pouco comentário sobre ele, nunca vi cair no Enem, nunca caiu em lugar nenhum. Outro livro importante dele é o São Bernardo, tá? O São Bernardo, eu acho que eu até tenho aqui, ele é um livro que fala sobre um cara chamado Paulo Honório. É um menino que nasce, né? Você imagina, então, um menino que nasce no sertão, esse sertão aí que eu te falei, que eu falei com vocês. Ele nasce e ele não tem na certidão dele quem é o pai e quem é a mãe, porque os pais morreram ou sumiram e ele não tinha registro de nada. Ele simplesmente sabe que ele estava vivo, né? Então não sabia quem os pais, não sabia o que tinha acontecido com os pais, com a história dele. E ele foi achado e criado por uma preta velha chamada Margarida. Preta velha mesmo, tá? No sentido de preto velho. É uma questão religiosa aí, envolvida nessas nomenclaturas. Então, a Margarida era uma senhora, né, que fazia doce e vendia no tacho, então ela era uma doceira, e ela era casada com um senhor, e, né, acho que, se não me engano, ele era cego,
e ele era guia desse cego, e ele vivia lá e ele trabalhava na roça para ajudar no sustento dessa família que acolheu ele. Então, né, ele vive com esses dois senhores bem idosos, que é uma doceira e esse outro homem, trabalha na roça, né, ali na agricultura, e aí ele se apaixona por Germana. E só que ele não tem menor condições de dar a ela nenhuma perspectiva de vida, né, de futuro, de relação. E ele, apaixonado por ela, descobre que Germana está se relacionando com outro e vai casar com outro, e ele mata esse cara. E aí ele mata, então, o primeiro assassinato dele, o primeiro homicídio, ele vai preso, ele fica 3 anos, 5 meses e 15 dias. Tem uma definição bem clara, assim, no livro do tempo. Mas eu não lembro bem, não. Mas eu sei que era 3 anos, acho que 5 meses e 15 dias. Na cadeia, ele aprende a ler, né? Tem um João, não sei o que lá, que tem uma Bíblia e ensina ele a ler. Com finalidade religiosa, o cara ensina, né? Mas ele aprende a ler e ele sai da cadeia, ele pega dinheiro emprestado e começa a fazer esse dinheiro render, e ele começa a emprestar dinheiro para as pessoas. Ele se torna, então, um agiota. Só que os métodos dele de cobrança, de empréstimo, né, e de relacionamento com as pessoas é muito violento, agressivo, né, ameaçador, e ele mata também. Então, ele é um cara bem truculento, bem violento, né, e o perfil psicológico dele que o livro traça é esse, bem, bem pesado. E aí ele vai até que ele conhece um cara, né, um proprietário de um terreno imenso chamado São Bernardo. E esse cara, né, se aproxima dele e tal. E ele fala que ele só tem um. Adicionar a Júlia aqui que ela saiu. E aí ele tem um filho, e ele fala desse filho, só que esse filho vai herdar tudo, mas esse filho não tem o menor tino de empreendimento, de nada, né? É um avoado. E aí ele percebe o quê? Que esse menino é esse camarada sem condições de assumir tudo aquilo ali. E ele se aproxima do filho, do herdeiro. E percebe que esse filho, esse herdeiro, gosta, né, de jogar, de beber, de jogar e tal. E ele se aproxima e vai incentivando esse cara a jogar e começa a emprestar dinheiro, e vai montando ali uma amizade, né? E até que chega um ponto que esse rapaz está completamente endividado e ele é obrigado a passar a fazenda, né, a São Bernardo, para o Paulo Honório. Então ele adquire aquilo que ele mais queria, que era ser um proprietário, dono de uma fazenda. E aí ele tem essa fazenda, ele se torna dono, latifundiário de uma fazenda enorme, e ali ele lida com as questões de se sentir, começa a se sentir muito sozinho, né? Então ele tem um amigo que começa a trabalhar com ele, né? E aí ele começa a ampliar aquele negócio dele. Ele tem uma terra vizinha muito grande do seu Mendonça, e ele começa a perseguir esse cara, e ele mata esse cara e anexa mais essa outra fazenda ao território da São Bernardo, e ele se torna um grande latifundiário. E aí ele começa a lidar com aquelas questões de não ser aceito na sociedade, pelo histórico dele, pela falta de cultura dele, né? E ele resolve que ele precisa ter alguém na vida, que ele conquistou muita coisa e que ele precisa ter alguma coisa na vida. E aí ele começa a pensar que ele precisa de um herdeiro, e ele resolve se casar, e ele casa com Madalena. Madalena vai viver na casa dele, só que Madalena é uma pessoa, sabe, extremamente culta, inteligente, desapegada dessas coisas materiais, né, com uma visão muito socialista, né, que é peculiar ao Graciliano Ramos. E aí ela vai morar na fazenda e leva com ela uma tia chamada Glória. Ele não fica satisfeito nem com a esposa, porque ele percebe que na verdade, tem um sentimento de inferioridade em relação a ela, né? Porque ela é muito inteligente, muito culta. Ele ouve ela conversar com as pessoas, ele não alcança aquele mesmo nível, né? Então, ele se sente um pouco rejeitado pela sociedade, e ao mesmo tempo ele sente que a esposa é muito aceita, que é justamente o que a
sociais que existem, né? E aí tem esse filho, nem a Madalena, nem ele se interessam pelo menino, o menino vive completamente abandonado, quem cuida, na verdade, é a Glória, né, a tia dela, o menino é franzino, magrinho, e ninguém se interessa, doente, ninguém se interessa por ele, nem ela, nem ele e tal. E até que ele chega a um ponto de achar que ela está traindo ele, mas sem ter evidência nenhuma, sabe? Ele acha, inclusive, que o filho não tem nada a ver com ele. Mas ele começa a ter essa suspeita e tal, e eles acabam se separando por causa das paranoias dele, ela vai embora, a Glória, que é a tia, também vai embora, e aí todo mundo vai embora e ele acaba ficando, ele e a fazenda dele, tudo que ele construiu e tudo que ele se apegou a vida inteira materialmente, ele se vê sozinho ali naquela fazenda, sem nada, e aí ele resolve escrever um livro. Então ele escreve um livro, São Bernardo é um livro de memórias que conta a história dele. Você vai perceber que um trecho do livro, as falas estão no presente, que é quando o Paulo Honório é o personagem, e vai ter momentos que as falas estão no pretérito, que é quando o narrador é narrador-personagem, é o Paulo Honório narrando a história passada dele. Então, é um livro, né, que a história é muito simples, que é isso aí que eu contei para vocês. Mas o que tem nela? Tem muito do perfil psicológico desse cara, né, das reflexões interiores que ele faz sobre a vida dele, né, sobre essa relação com a sociedade, né, com a relação de cultura, né, a diferença cultural entre as pessoas, com a relação de poder, com a conquista de poder e as implicações que esse poder traz para a vida pessoal dele, tá? Então, o livro fala justamente disso. Então, esse livro, né, o São Bernardo, Vida Seca, Angústia, ele mostra mais esse perfil psicológico e sociopolítico que incita, né, a uma visão crítica dos rumos da sociedade, de como essa sociedade moderna vai se construir. Então, são livros que abrem os olhos das pessoas para um olhar mais crítico, né, dos rumos que a sociedade começa a tomar a partir dali, tá certo? Então, são livros que têm essas características, né? Tem um perfil psicológico sempre muito bem traçado de cada personagem, para que você entenda o ambiente, e tem também ali uma descrição das características, né, dos rumos que a sociedade está tomando, tá bom? Já o Memórias do Cárcere, que é o livro que vai ser escrito em 1953, que tem ali como ambiente, né, a ditadura, são depoimentos sobre as condições dramáticas em que ele viveu quando foi preso durante o governo do Getúlio Vargas, durante a ditadura do Getúlio Vargas, né? Então, são depoimentos do tempo dele na prisão, do que acontecia com as pessoas que estavam ali. Então, Memórias do Cárcere são memórias dessa prisão em que o Getúlio Vargas enfiou ele, tá certo? As pessoas que que se expressavam em favor, principalmente ao comunismo, né? Acho que eram vocês que estavam estudando com a Marcela hoje, e ela estava falando, né, do imaginário que ele criou, né, de vamos nos unir contra o comunismo. E aí, para fazer isso, ele acabou prendendo muita gente, tá? E os autores, né, regionalistas dessa geração de 30, eles tinham uma pegada bem comunista, bem socialista, tá certo? Então, é bem essa característica aí. Na abertura do capítulo, se vocês olharem, tem uma instalação, tá? Essa instalação uma expressão artística, uma manifestação artística muito contemporânea, muito comum, né, ultimamente, que são esses ambientes em que você entra e você está dentro do espaço da manifestação artística, tá? Não é um lugar que você entra e olha uma pintura na parede, ou que alguém está tocando uma música, ou que alguém está encenando, não. Você entra e ali existem peças muito grandes e você se sente parte daquele espaço, daquela instalação, tá? Eles instalam. E aí você percebe, né, que essa instalação feita pelo artista Vinícius S.A., né, que é um artista que colocou várias gotas de água, né, e chamou essas gotas de lágrimas de São Pedro. Então, nessa instalação, existe uma relação muito próxima com
esse tipo de literatura, né, que é a literatura regionalista, que aqui fala sobre as secas, né, sobre a angústia das pessoas em relação à falta de chuva, né, e do direcionamento religioso que eles tinham para que chovesse, né, com procissões e com períodos religiosos sabe, de acompanhamento religioso, para que você tivesse ali um pouco de chuva. Então, eles faziam, né, procissões, rezas, se apegavam a santos para que ele mandasse chuva. E aí, né, a gente conhece bem qual é o ciclo da chuva, né? Evaporação, formam-se as nuvens e a água que evaporou volta. Se não evaporar ali, quem estudou geografia sabe justamente que o problema do sertão era esse, né? A cadeia de montanhas não permitia que as chuvas, né, principalmente as nuvens carregadas do litoral, chegassem a essas regiões, né, os ventos e a topografia da região. Então, a única coisa que São Pedro podia mandar de chuva é se ele chorasse, né? A única água que tinha lá no céu seriam as lágrimas de São Pedro. Então, tem um pouco dessa relação. Então, tem uma relação aí muito, sabe, muito sutil entre a instalação e a literatura que esses autores do regionalismo faziam, tá bom? Nesse capítulo, não tem muita coisa para falar. O que vocês vão ver sobre vidas secas é extremamente importante e é o restante do livro. São Bernardo, eu contei a história para vocês, que é um retrato de um homem que tem, sabe, uma vida triste em todos os aspectos. As conquistas que ele faz, né, de poder e de bens materiais não suprimem, né, a ausência que ele tem de afeto e de aceitação social, tá? Então é disso que o livro fala. E A Vida Seca é a desumanização causada pela seca. Então são livros muito psicológicos escritos pelo Graciliano Ramos. Então o Graciliano Ramos é um cara importante para vocês no Enem. Essas obras são importantes para vocês, né, tá? São Bernardo, Vidas Secas e Angústia são as três principais desse período aí, principalmente regionalista de seca. E Memórias do Cárcere também é um livro que aparece sempre no Enem, mas ele está muito mais ligado ao contexto da ditadura, beleza? Então, no capítulo 12 é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me fala. Vamos lá para o capítulo 12 de interpretação textual. Está na página 2 de interpretação, né? O primeiro capítulo de interpretação, em que a gente fala de coesão e coerência textual. É um capítulo mais extenso, mas as informações são bem rápidas, sabe? É uma coisa que, se vocês lessem, vocês também entenderiam. Então, vamos passando aqui, porque é muito simples, muito fácil. Vamos lá. Aqui eu quero que vocês marquem o seguinte, ó, na página 3, lá em cima, a teoria que a gente está falando aqui é de coesão e coerência. Então, marca aí, coesão e coerência. A primeira, ó, vocês podem marcar aqui agora, a primeira está relacionada à correta conexão entre os elementos do texto. Então, quando a gente está falando de coesão, a gente está falando daqueles elementos conectivos, aquilo que a gente tanto fala na redação, né? Como que eu ligo um período ao outro, como que eu ligo um parágrafo ao outro, né? E esses elementos conectivos é que garantem uma coesão para o meu texto. Para eu não estar falando que a vaquinha caiu do brejo, e na sequência estou falando que a vaquinha está caminhando para o brejo. Né? Se ela já caiu, eu não preciso falar que ela está caminhando. Então, eu preciso ter uma ordenação disso. E eu preciso entender por que a vaquinha é uma coisa, por que ela caiu no brejo, eu preciso ter uma coesão entre essas coisas. E a coerência entre um texto, que é justamente dizer que a vaquinha já caiu e depois dizer que ela caiu, né, que é a segunda parte, está relacionada ao significado. Um texto precisa ter um sentido lógico, né? Eu preciso ter começo, meio e fim, e eu preciso ter uma progressão lógica das ideias. Então, marca aí, ó, a segunda está relacionada ao significado, tá certo? Então, primeiro, vamos falar sobre coesão textual. A coesão textual, ela tem alguns elementos. Então, se quiserem marcar, a coesão textual se refere ao modo como palavras, frases, parágrafos e ideias presentes em texto estão conectados de forma a constituir um todo harmonioso e de significado completo. Isso que é coesão textual.
Para eu garantir essa coesão, eu tenho alguns elementos, eu tenho alguns recursos coesivos de reiteração. Por que reiteração? Porque a coesão é justamente eu não ficar repetindo também ideias, né? Eu falei uma coisa, eu vou precisar mencionar aquele sujeito novamente no meu texto, eu vou reiterar, eu vou retomar aquele elemento usando um recurso coesivo diferente. Então, quais são as estratégias? Quais são os recursos que eu tenho para eu não me tornar repetitivo? Até a gente, quando estava falando de redação semana passada, eu falei justamente disso, né? Naquele exemplo, que havia ali no mesmo parágrafo uma repetição. Para a gente fugir disso, né? Tornar o nosso texto mais com uma fluidez maior, a gente precisa ter esses recursos em mão. O epiteto, pode marcar isso se quiser, é uma palavra ou expressão que qualifica uma pessoa ou um objeto. Ou seja, é um apelido, porque um apelido, geralmente, ele é um apelido que demanda uma característica da pessoa, né? Então, o epiteto é um apelido. Dona Maria I, a louca, a rainha louca. Então, se eu já falei Dona Maria I, eu não preciso repetir que Dona Maria I, né? E até porque eu já tinha falado aqui, ó, no anterior a ela. Então, a louca é uma retomada de Dona Maria I. A rainha louca é outro apelido que significa retomada, né, de Dona Maria I, tá? Então, epitetos são apelidos ou são características, né, marcantes dessa pessoa que podem substituir o nome dela, tá certo? Vamos, então, para o outro recurso. Outro recurso é a nominalização, ou seja, é o emprego de um substantivo que remete a um verbo enunciado anteriormente. Então, para eu não mencionar novamente o mesmo verbo que eu já utilizei, eu uso agora ele numa substantivação, né? Eu uso a versão substantiva daquele verbo. Ó, a literatura renascentista libertou-se da visão. Aqui é o verbo libertar, né, da visão religiosa medieval. Tal libertação, tá? Ou seja, esse libertar, né? Então, para não repetir, eu faço uma nominalização, que é o emprego de um substantivo para reiterar um verbo que já foi mencionado, tá certo? Então, o que é nominalização? É o emprego de um substantivo que remete a um verbo enunciado, ok? Para eu não repetir o verbo, eu uso um substantivo, tá certo? Termo síntese. O termo síntese é aquele que resume alguns termos precedentes. Olha só aqui, ó. Camões escreveu sobre o amor, a própria poesia, os dilemas humanos, a impotência ante ao destino e o desconcerto do mundo. Todos esses, ou seja, temas, quando eu falo temas, eu estou retomando todos esses temas que estão aqui. Então, para não repetir os termos, eu uso um termo síntese, né? João trouxe sandálias, sapatos, tênis, escarpão, e aí vou falando. Na sequência, eu digo assim, todos esses calçados serão destinados à doação. Então, calçados, né, é um hiperônimo dos hiponímios, sandália, tênis e tal. Depois a gente vai falar sobre hipônimos e hiperônimos. Mas quando eu tenho um termo que sintetiza todos os outros, eu digo que eu estou usando ali um termo síntese, tá certo? Isso são recursos coesivos. Isso lá quando a gente estudou, acho que foi no capítulo 6 de gramática, que a gente estava estudando os organizadores textuais, lá essas situações têm outros nomes, tá? É porque lá a gente está falando de organização textual. O que é organização textual? É dar coesão ao texto, né? Então, as coisas estão juntas. Só que quando eu estou falando de coesão, aqui os recursos têm outros nomes, tá? Vocês vão perceber que às vezes é a mesma coisa, né? Às vezes é uma figura de linguagem, às vezes é um organizador textual, às vezes é uma conjunção, né? Às vezes é um pronome, mas aqui a gente está falando de como essas coisas são usadas para recurso coesivo, tá? Então, aqui o estudo é outro. Então,
Vocês podem perceber que às vezes é uma repetição, mas é nesse sentido, da gente aqui estar falando da coesão, beleza? Então, dentro do estudo coesivo, esses são os termos que a gente tem. Emprego de palavras ou expressões sinônimos. O que é isso? Pode marcar se quiser. A expressão do texto é de um sinônimo retomado por meio de um sinônimo. Né? É quando um sinônimo retoma outro. São palavras, na verdade, é o uso de sinônimos. Tá? Emprego de palavras ou expressões sinônimos. Eu tenho uma palavra, né? Eu já usei aquela palavra, aí eu busco um sinônimo, que é justamente o que eu recomendo vocês fazerem na redação. Tá? Escreveu ali corda. Não lembra um sinônimo para corda. Para você ir absorvendo é só um exemplo que eu estou usando, tá? Para absorver alguns nomes que são muito usados em redação, você vai lá na internet e escreve assim, corda, sinônimo. Você vai ver que tem vários sites lá que dão vários sinônimos para a palavra que você está buscando. Mas aí, repare lá que existem seções, tá? Então, tem palavras que têm sentidos polissentidos, né? Que são os polissemânticos. Então, você tem que olhar o que é o significado com a palavra que você está buscando, tá? Mas você tem sinônimos. Aqui, por exemplo, ó, os quadros de Gauguin pertencem ao chamado pós-impressionismo. Em suas telas, para não repetir a palavra quadros, foi substituído por um sinônimo, telas, tá? Isso é o uso do sinônimo. Repetição de palavras. Pode-se repetir uma palavra com ou sem determinante, né? Com os determinantes que estão ali, que são os artigos e tal. Então, eu posso repetir uma palavra quando não for possível substituí-la por outra. Então, se eu não tenho um substituto, eu até posso repetir, tá? Mas tem que só mesmo no caso de não ser possível uma substituição. Palavras, às vezes, muito técnicas, termos que são muito técnicos, aí não existe uma substituição, tá? Pode haver, aí é possível acontecer isso. É um recurso também. Repetição do nome próprio. É o recurso que reitera um nome próprio total ou parcial a fim de enfatizá-lo, né? John Ronald Reuel Tolkien, eu uso só um trecho do nome para retomar. Então, a reiteração é feita com um trecho do nome. Machado de Assis é o maior autor da literatura brasileira. Machado escreveu diversas obras. Então, eu uso um trecho, né, do nome próprio para tomar o nome todo. É uma parte do nome próprio pelo todo. Uma parte pelo todo vai aparecer aqui diversas vezes. Aí a gente tem agora um outro recurso, paráfrase. O que é paráfrase? A gente já estudou. Acontece sempre que se recorre ao procedimento de voltar a dizer o que já foi dito. Paráfrase a gente já estudou dentro de interpretação textual, né? Quando a gente está... acho que foi em gramática, a gente estava falando sobre paráfrase, sobre todos esses citação e tal. Dentro do recurso de coesão, a paráfrase é o quê? É aquilo que a gente estudou também lá no capítulo 6, dentro de organizadores textuais, que são elementos que servem para organizar um texto. Ou seja, são elementos que me auxiliam a reformular aquilo que eu disse. Eu disse uma coisa, né, estabeleci ali todas as ideias, porque eram necessárias, mas aquilo é muito pesado, né, para o entendimento. O que eu acrescento? Eu reformulo aquilo com uma linguagem mais simples. Porque alguns textos são necessários isso mesmo, você dizer tudo o que você quer, com todas as informações, e depois você reformular. O isto é, né, o entre outras palavras, em outros termos, né, ou seja, quer dizer, em suma, são termos reformuladores. Lá dentro dos organizadores textuais do capítulo 6, a gente diz que eles são termos reformuladores. Quando a gente reformula, usa esses termos e reformula o que a gente está dizendo, a gente garante a coesão por paráfrase, né? Ou seja, eu vou dizer o que já foi dito antes com outras palavras, ok? Elipse, que a gente viu estudando concordância e coordenação e orações coordenadas, a gente até falou de elipse. A elipse é um recurso coesivo para que eu não repita
a palavra usada, eu substituo ela por uma vírgula, ou seja, elipse é caracterizada pela omissão de um termo facilmente identificado pelo contexto, né? Ele não está lá repetido, mas eu sei que ele existe pelo contexto. Camões reflete sobre o amor e tenta conceituá-lo. Expõe os próprios sofrimentos. Quem é que expõe? Camões, né? O pronome que retoma Camões só escreveu, então isso aqui é um termo elíptico, tá? Porque está aqui implícito, retoma Camões e não está aqui. Então, tudo aquele termo que está implícito, a gente diz que é uma elipse. João escreveu 4 folhas para resumir a obra. Já Pedro, essa vírgula aqui, retoma o verbo escreveu. Não preciso dizer que Pedro escreveu, né? Já foi dito ali. Conexão está instável, a internet está ruim hoje, né? Essa vírgula aqui retoma o termo escreveu. Então, por elipse, eu acho até uma forma muito bonita, muito inteligente de escrever, tá? O uso da elipse. Não é qualquer pessoa que domina isso, não. Precisa de uma maturidade. Então, essa vírgula aqui, ela retoma o escreveu, e isso a gente chama também de elipse, tá? A metonímia é uma figura de linguagem, que a gente estuda dentro de semântica, dentro de interpretação textual. E essa figura de linguagem, ela tem uma característica de coesão. Ela também é um recurso coesivo. A metonímia, ela tem um problema, né? Ela se subdivide em muitas facetas. Existem muitas formas de metonímia. A metonímia é um processo de substituição de uma palavra por outra com a qual possui uma relação semântica. É uma parte pelo todo, né? É uma espécie pelo indivíduo. Aqui embaixo tem, ó, é uma parte pelo todo, ó. Várias pernas passavam apressadamente. Pernas aqui é uma parte do corpo de uma pessoa que substitui pessoas, né? Várias pessoas. Na verdade, está querendo dizer ele várias pessoas. Então, metonímia está dentro da linguagem conotativa, que é uma linguagem figurada, usada muito na literatura. Então, as metonímias, né, ela pertence a uma coesão usada em textos conotativos. Geralmente, são textos literários. Posso substituir a espécie pelo indivíduo, ou seja, o homem foi à Lua. O homem aqui, no caso, são os astronautas. O efeito pela causa. Respeite-lhe os cabelos brancos. Ou seja, cabelo branco é a causa, né, o efeito, que é a velhice, substitui a velhice. A coisa por seu símbolo. A suástica paira sobre a Europa, ou seja, o nazismo, né, paira sobre a Europa. A coisa por um atributo é a perífrase, né? Deixa eu abrir aqui. A coisa pelo atributo é a perífrase. Nesse tipo de metonímia, é comum o enunciado metonímio tornar-se símbolo do seu substituto. Exemplo, poeta dos escravos, né? Quem é o poeta dos escravos? O Castro Alves. Cidade Luz, Paris. Então, são substituídos aqui por apelidos também, né? Parece com epiteto, só que aqui a gente está falando de nomes próprios, né? São... Na verdade, epiteto e metonímia é muito difícil você distinguir uma coisa do outro, tá? O epiteto, ele é mais esses termos como se fosse um apelido, né? Ele não é um nome próprio. Esses metonímias, você vai ver que são como se fosse mesmo, né, um segundo nome da pessoa, um apelido mais conhecido, né? E ele é um substantivo próprio, tá? Tem outras características na outra página, o continente pelo conteúdo, o autor pela obra, o local pela coisa, o singular pelo plural e a matéria pela coisa, tá? São outros exemplos de metonímia. Alguns tipos de modificações importantes que a metonímia pode operar. A redução, ficou sem teto. O que ficou sem teto? Né? É mais do que dizer que ficou sem casa, a pessoa ficou desamparado. Né? Nesse caso aqui, há uma redução do termo. Uma ampliação, o Brasil está chamando, procura-se amplificar a dimensão do fato, para dizer que os brasileiros todos estão chamando, né? Convocando. Agregado de conotação, é um caso do exemplo. Completou 15 primaveras. Completou, na verdade, 15 anos. Então, são formas da metonímia. Então, só lembrar que a metonímia é um recurso
coesivo. Ele ajuda a garantir a coesão do texto. Eu uso, né, uma parte pelo todo. Né? Se eu já falei das pessoas, eu posso usar dentro de um texto literário, lembrando que essa é uma linguagem conotativa, eu posso repetir. Que matéria extensa, né? Calma que a gente vai chegar lá. Os pronomes, tá? Esse é fácil, né? A gente usa muito, acho que é o que vocês mais usam, é uma coisa que vocês precisam diminuir um pouco na redação, porque usar muito, né, de pronomes como elemento coesivo não é bacana. Os corretores do Enem preferem que vocês usem outros elementos de coesão, e o pronome é o mais usado, né? Ó, ele me fez experimentar um monte de sapatos. Aqui não é um exemplo, né? Aqui, ó, o vendedor da sapataria era muito gentil. Ele, né, o vendedor, me fez experimentar um monte de sapatos, explicando a mãe que todos eram bem maneiros, mas ela tá retomando mãe, não conseguia se decidir. Até que gostou de um par de sapatos. Gostou. Quem gosta, gosta de quê? De um par de sapatos. E eu estava me sentindo bem dentro deles, ó. Aqui o pronome não é só eles, né? Porque aqui o verbo pede uma preposição, certo? Então, ó, deles retoma par de sapatos. Então, são pronomes que retomam termos anteriores. Advérbios pronominais. Aqui, ali, lá, ali. Ó, viajamos para o Rio de Janeiro. Lá, conhecemos o Cristo Redentor. Então, são advérbios, né, de lugar, que são advérbios pronominais, que a gente chama, que eles assumem uma função de pronome. Deixa eu só olhar aqui um negócio. Ok, vamos voltar lá. E os numerais, ó, recebi apenas 2 telefonemas naquela tarde. O primeiro foi um velho amigo, o segundo, por engano. Então, o primeiro, o segundo, estão retomando esses 2 amigos aqui, esses 2 telefonemas, aliás. Então, o uso do emprego dos numerais ordinais e cardinais para identificar um termo já citado. E a gente usa muito essas coisas, né? Tá acabando. Vamos lá. Então, tá vendo? Não tem segredo. É uma matéria que você, lendo, você consegue desenvolver. Remissões anafóricas e catafóricas, a gente já estudou esses tempos, né? Termos que retomam antes, né? Aquilo que já foi mencionado. O an aqui, ó, vem de antes. Então, eu retomo algo que já foi dito. É uma remissão anafórica. Catafórica, lembro de catapulta, ó. Catapulta para frente, ó. Joga para frente. Então, os elementos catafóricos são aqueles que mencionam coisas que ainda serão ditas. Então, por exemplo, os pronomes demonstrativos, esse sempre vai se referir a algo que já foi dito. E este é catafórico, vai se referir a algo que ainda será dito, ok? Então, é uma revisão sobre isso. Recursos coesivos de associação. Então, antonímia, que é antônimo. O amor, aqui eu retomo a ideia do amor pelos antônimos, por aquilo que é o contrário do que a gente tem pensado sobre amor. Amor é um fogo que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Também é uma linguagem conotativa, tá? Antonímia, nesse caso, em uso conotativo, tá? Que é buscar um termo, né, que retoma o termo anterior, mas com sentido contrário. Isso não é para qualquer um, não, né? Isso é coisa para poetas, artistas. A partonímia a relação da partonímia, os quais associam a parte com o todo. Estão presentes em quase todos os textos e podem ser apresentados de diferentes maneiras, envolvendo diversos tipos de situação. Por exemplo, ó, enchente. Então, eu vou usar uma série de palavras que montam um campo semântico, né? Ó a análise aqui, que montam um campo semântico de enchente. No poema, o autor utiliza o mecanismo coesivo de associação para debater sobre o que pode acontecer em um dia de chuva, né? Que é a enchente. E aí ele relacionou palavras com o mesmo campo semântico. Então, água, chuva, né? Se enche,
cheia, são palavras que estão dentro do mesmo campo semântico da palavra enchente. Então, por associação, você acaba retomando essas ideias. Então, quais são as relações que a gente tem aqui, ó? A relação de antonímia, a relação entre palavras e expressões de sentido contrário, máximo, mínimo, que é aquilo que a gente chama em figuras de linguagem de antítese, né? Maioria, minoria, perene, temporário, urbano, rural, tarará. Relações de hiperonímia e hiponímia. São relações de palavras com mais sentido genérico, tá? O hiperônimo é o genérico, e os mais específicos são os hipônimos. Ó, animal é um hiperônimo, tá? É o genérico. Quais são os tipos de animal que estão sendo mencionados aqui? Ó? Gato, cachorro, coelho. São hiponímios, tá? É aquilo que eu disse para vocês. Ó, o gato, o cachorro e o coelho fugiram. Esses animais devem ser capturados. Então, animais é um termo referente, como a gente viu lá atrás, mas ele também é hiperônimo de gato, cachorro e coelho, né? Que são termos mais específicos, tá? Então, o hiperônimo é sempre o genérico e os hiponímios são sempre os termos mais específicos. Família é genérico, dentro de família eu tenho. É como se família fosse um conjunto e dentro desse conjunto eu tenho pai, mãe, avô, neto, tá? Então, o conjunto, né, o que é genérico, eu chamo de hiperônimo e o que está ali dentro daquele conjunto eu chamo de hiponímio, tá? E essa relação num texto, né, relacionada dessa forma, é também uma forma coesiva, tá? De garantir a coesão. Então, se eu já mencionei quais são os itens daquele conjunto, eu não preciso repetir lá na frente. Eu posso retomar toda aquela ideia com um termo síntese que é um hiperônimo, né? Que é um genérico daquele conjunto. Texto. O que tem dentro do conjunto texto? Frase, oração, parágrafo. E a relação de partonímia, né? Palavras e expressões que se relacionam. Então, se eu estou falando de rio, posso usar margem, nascente, foz, curso, está dentro do mesmo campo semântico. Se eu estou no campo semântico de lavoura, fertilizante, inseticida, cultivo, colheita, clima, chuva, temperatura. De eleição, campanha, votação, apuração, trânsito, apuração. Dentro de trânsito, veículo, semáforo. Então, é dentro daquele campo semântico, ok? Isso a gente chama de partonímia. Então, resumindo agora, coesão, coerência textual. O que garante coerência textual para a gente? A gente já viu coesão, tá? Agora a gente vai falar de coerência textual. A coerência textual, ó, marca aí, coerência textual é uma relação que se estabelece entre as partes de um texto, criando uma unidade de sentido. Marca até sentido. Aí vocês podem marcar aqui, ó. Conexão, união entre várias partes e ideias. E pode marcar embaixo progressão das ideias, ok? Se quiserem marcar com outra cor aqui, ó, ou até continuar marcando, ó, quando as partes do texto não estabelecem uma unidade de sentido, há uma incoerência no texto. E aí vocês podem marcar esses dois tipos de incoerência. A incoerência pode ser externa e a incoerência pode ser interna. São os dois tipos de incoerências que podem acontecer. A externa, vocês podem marcar todo esse primeiro parágrafo aqui, ó. É uma incompatibilidade entre os significados escritos no texto e os dados da realidade. Isto é, entre o que diz o texto e o conhecimento do mundo do indivíduo. Quando você olha para um determinado texto e aquilo não faz o menor sentido dentro do seu conhecimento de mundo, né, aquilo pode, não só numa questão individual, mas quando todo mundo que lê aquilo ali, né, e ele não consegue trazer um significado, houve uma incoerência. Por exemplo, você usar um instrumento de propaganda, que é o outdoor, e nesse outdoor você escrever "não acreditamos em propaganda", você buga a cabeça das pessoas. Como assim? Né? Um instrumento de propaganda, né, está dizendo que você não deve acreditar em propaganda. É claro que aí a ideia é chamar a atenção para o uso, né? Então, como que você não vai acreditar em propaganda se o outdoor, que é um veículo de propaganda, conseguiu despertar sua atenção, conseguiu chamar sua atenção? Só que a gente não pode negar que existe, embora, né, semanticamente a gente consiga estabelecer um significado para isso, esse outdoor, com essa frase, tem nele uma incoerência externa.
Ou seja, entre o texto e o meu conhecimento de um mundo, eu chego a uma conclusão que ali existe uma incoerência externa. Em algum lugar do Brasil, durante a pandemia, logo no início, nessa ideia, não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa, fique em casa, fique em casa. Em algumas cidades, algumas prefeituras, assim, no outdoor, colocaram outdoor na rua e escreveram assim, não leia outdoors. Então, a primeira coisa que existe aí é uma incoerência. Um outdoor dizendo que você não deve lê-los, né, é uma incoerência. Coerência externa, porque entre o texto e o meu conhecimento de mundo, existe ali um choque. E isso gera uma incoerência. Mas o que é que a prefeitura estava querendo dizer? Se é para você ficar em casa, não era para você estar na rua lendo os outdoors, né? Então, tinha ali um sentido por trás disso tudo, semântico. Mas, a princípio, entre o texto e o meu conhecimento de mundo, há ali uma incoerência, ok? Outro tipo de incoerência é a incoerência interna. É aquela que, dentro de um texto, primeiro a pessoa disse uma coisa, depois ela disse outra. Olha o exemplo que tem aqui, ó. Em entrevista à Rádio Cidade, o quarto zagueiro do Paraná Clube, Edinho Baiano, foi questionado pelo repórter sobre o que tinha. Jogador de futebol é ótimo para isso, né? Tinha acontecido na partida, pois seu time havia levado uma goleada do Guarani de Campinas. Edinho então disse ao jornalista: como a gente esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Se ele esperava, não tinha como ser surpreendido. A gente não é surpreendido por aquilo que a gente espera, né? Então ele usou as palavras erradas. E dentro do mesmo discurso, eu não preciso do meu conhecimento de mundo para saber que existe uma incoerência ali. É ali mesmo, né? O simples fato de eu saber ler, eu já Aurimar, sei. Oi. teve um jogador do Flamengo que falou que, tipo assim, o time todo tá de parabéns. Não, ele falou assim, eu acho que o time todo tá de parabéns, acho não. Tenho a total dúvida que o time tá de parabéns. É uma incoerência, incoerência interna, está dentro do discurso dele. O seu exemplo é bem parecido com esse exemplo aqui, né? E os jogadores de futebol, não sei se pelo assim, sabe? Ou muitos pela falta de instrução, né? Mas ou também pelo nervosismo, por estar ali, né? E não estar habituado às vezes com entrevista, acabam falando esse tipo de coisa. Mas a gente mesmo, às vezes, numa forma mais elevada de escrita, dentro de um texto, a gente às vezes desdiz aquilo que a gente disse. E aquilo que está dentro do próprio texto, contrariando o que foi dito anteriormente, é uma incoerência interna, tá? Então, a incoerência é aquilo que tira a lógica do texto, tá? Eu quebro a lógica, né, da progressão do texto e do entendimento do texto, e essa incoerência ela pode ser externa, quando o que está escrito no texto não condiz com aquilo de conhecimento que eu tenho fora, ou seja, com o conhecimento de mundo, ele não está se comunicando bem com o que está fora, né? com a coerência com aquilo que se pratica fora, ou ela pode ser uma coerência interna, onde dentro do próprio discurso, como no caso aí do jogador do Flamengo, né? Ele não comunica, uma frase dele não comunica corretamente com uma outra oração. As duas não estão dizendo a mesma coisa. Beleza? Então é isso, pessoal. Recomendo que vocês façam atividade para fixar essa matéria. É uma matéria cheia de coisinhas, tá? Marquem aí tudo que vocês precisarem marcar, escrevam e façam atividade, tá bom? Boa semana para vocês, fiquem com Deus, tá? Tudo de bom. Beijo.